No Brasil, a gente não tem sistemas estruturados de seleção de lideranças. Isso aqui no Brasil poderia dar uma sensação de perda de poder de barganha. Oiê, eu sou a Danae Fernandes, arquiteta urbanista, e eu não canso de explorar experiências, inovações e ideias que ajudam a construir cidades mais humanas e inteligentes. Hoje, eu converso com o Rafael Leite, que é especialista em reforma do serviço público. Atualmente, o Rafael é bolsista na Fundação Alexander von Humboldt, na Alemanha, onde desenvolve um projeto sobre a alta direção pública, com passagens por organizações como a Fundação Lehman, BID, Comunitas e por governos no Brasil e no exterior. Rafael traz uma visão ampla e profunda da administração pública como instrumento de mudança. Rafael, obrigada por conversar com a gente, e eu já queria pedir para você contar um pouquinho da sua trajetória, de como surgiu esse seu interesse pela administração pública. Danae, obrigado pelo convite, obrigado pela generosidade, é um prazer estar falando com você. Eu nasci em Osasco, em São Paulo, e sou filho de pessoas que usam serviço público muito, né? Minha mãe, ela é dona de casa, meu pai é taxista, e eu sempre estudei em escola pública, sempre usei saúde pública. A minha família, a gente sempre morou na periferia de São Paulo, então a minha relação com o serviço público sempre foi de usuário, e por isso também muito contenciosa, muito estremecida, porque eu experimentei em primeira mão a má qualidade dos serviços públicos muitas vezes. Então, eu nunca tive uma visão muito idealizada do serviço público, porque eu sei o quanto ele pode melhorar, da minha perspectiva, a experiência de usuário. E isso sempre foi uma coisa que me acompanhou, o não saber por que as coisas não melhoram no serviço público, que me levou a estudar administração pública. Eu ganhei uma bolsa para estudar administração pública na FGV em São Paulo, e desde então eu tenho estudado o tema de administração pública, que é uma coisa que eu gosto muito, e tentado balancear um pouco a sensação de que as coisas têm que mudar, de que a gente precisa fazer as coisas rápido, porque os serviços públicos são muito ruins e o Brasil tem que melhorar muito, com a esperança de que já tem coisa muito legal acontecendo e que dá para fazer. Porque eu acho que... Essa esperança que você teve para entrar dentro da administração pública de São Paulo? Pois é, eu tive a experiência de trabalho, foram duas experiências de trabalho curtas na administração, trabalhando diretamente. A primeira foi como na Prefeitura de São Paulo, trabalhando na Controladoria Geral do município, na área de transparência, por um breve período, trabalhando com atenção aos pedidos de lei de acesso à informação, e depois, mais tarde, fazendo um estágio de verão no governo do Chile, quando eu estava fazendo um programa de intercâmbio lá, e eu fiz um estágio de verão no órgão do governo que seleciona lideranças para trabalhar no governo. E foi lá que eu descobri que esse tema de lideranças no governo podia funcionar de um jeito muito diferente do que funciona no Brasil. Pode me interromper, tá? Mas o que eu descobri lá foi que no Brasil a gente tem esse modelo de cargos comissionados e funções gratificadas, no qual você tem uma separação mais ou menos clara entre quais são os cargos de carreira e quais são os cargos de confiança, no qual, em tese, você não precisa de ter processo seletivo, né? A base da relação da administração pública com essa pessoa é a confiança política. E no Chile eu descobri que existia uma forma de fazer diferente, porque eles fizeram uma reforma em 2003, criando uma entidade dentro do governo, cuja responsabilidade era fazer seleção para cargos de liderança. E a seleção não como concurso no Brasil, que a gente está acostumado. Seleção mesmo, avaliando competências, com entrevistas, análise de casos, enfim, olhando não só para os conhecimentos técnicos das pessoas, mas para a capacidade delas de liderar equipes mesmo. E que tipo de transformação você consegue perceber com esse tipo diferente de seleção de liderança, Rafael? No Brasil, o que a gente tem muitas vezes é que o cargo comissionado, ele é um instrumento flexível. Então, ele é mais pode dizer que é uma faca de dois fios, assim. A mesma flexibilidade que ela permite trazer gente sem competências para trabalhar no governo, que é o que muitas vezes a gente vê em muitos casos, é a flexibilidade que também permite trazer pessoas com perfis diferentes para trabalhar na administração pública. Então, esse instrumento, eu não gosto quando eu vejo pessoas reclamando, falando que ele tem que acabar com os cargos comissionados todos, porque eu acho que o problema não é o cargo comissionado em si, mas a forma como a gente faz recrutamento dos cargos comissionados no Brasil. No Chile, o que eles fizeram foi,
eles criaram esse cargo misto, que é o cargo de dirigente público, que é um cargo que ele continua sendo um cargo de confiança, então o ministro, o presidente ainda pode demitir o ocupante desse cargo, mas a seleção precisa ser necessariamente feita de uma maneira profissional. Então, eles tentaram equilibrar a questão da confiança política com um filtro por mérito, por capacidade. E isso permitiu que no Chile você criasse uma confiança pública maior, principalmente quando os políticos discutem, por exemplo, criar uma nova agência, criar um novo departamento no governo. Sempre o discurso político é acompanhado dessa questão dizendo, olha, a gente vai criar esse novo departamento, mas a liderança vai ser selecionada via o sistema de alta direção pública. Porque isso ajuda a defender de críticas de que o órgão vai ser um cabide de emprego, coisas assim. Então tem essa de... Mesmo um cargo o que a gente chama de cargo político no Brasil, né, porque é um cargo de indicação política, ele tem uma característica técnica, porque houve uma seleção. E o que você acha que mudaria se a gente conseguisse implementar isso aqui no país, Rafael? O que a gente tem no Brasil, a questão é que a gente tem experiências de seleção com critérios técnicos como parte do processo de indicação de cargos comissionados. Isso, assim, eu acho que é sempre muito legal falar com prefeitos e secretários, porque todo secretário e prefeito no Brasil sabe que o cargo comissionado você também usa para selecionar pessoas técnicas com capacidade. Então, isso não é... Eu não gosto quando às vezes a gente vê na imprensa essa discussão e eu acho ela um pouco enviesada no sentido de como se no Brasil a gente não tivesse práticas de seleção interessantes para cargo de liderança. A gente tem... Acontece que são experiências que não são com o volume que a gente gostaria e que são também experiências isoladas. A gente não tem muita sistematização e institucionalização de mecanismos de seleção para cargos comissionados. Então, a gente tem alguns governos do Brasil começando com a institucionalização desse tipo de processo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, e tem cidades onde esse tipo de processo seletivo para cargo de comissionado, ou cargo político, digamos assim, é historicamente feito por seleção. Então, às vezes, você tem uma tradição de falar assim, olha, o cargo de diretor da empresa municipal de águas, ele geralmente precisa de alguém que seja um engenheiro, que entende do tema e tal. Então, você tem ali uma tradição de que, olha, por mais que você possa colocar alguém um político, um padrinho e tal, apadrinhado, você, via de regra, coloca alguém técnico. Então, primeiro, no Brasil, a gente não tem sistemas estruturados de seleção de lideranças para o governo da forma como a gente gostaria. O que a gente tem são experiências que informais, no sentido de que a lei não manda, mas a prática administrativa tem que ser assim, e tem experiências que são isoladas. E o que a gente precisa mudar no Brasil é criar incentivos para institucionalizar essas práticas. Porque a liderança, uma coisa que qualquer pessoa que trabalha em organizações sabe que lideranças que conseguem gerir e animar pessoas mudam organizações. Então, elas inspiram pessoas, tornam aquilo que é impossível possível, faz com que a velocidade, a forma como as pessoas trabalham em grupo muda. Então, existe um valor nisso aqui que a gente consegue medir com práticas modernas de RH, consegue desenvolver, e que é um tipo de competência que hoje no governo brasileiro a gente não tem formas de multiplicar esse tipo de competência. Sim, e o que me parece, Rafael, é que nos assuntos que têm uma característica técnica muito determinante, como a minha área de transporte, existem sim seleções para cargos técnicos em funções de secretariado, diretoria, como foi o meu caso, a minha experiência, mas a gente tem outras áreas de administração onde fazer isso aqui no Brasil poderia dar uma sensação de perda de poder de barganha. Porque hoje o governante maior, ele precisa usar essas cadeiras, esses cargos para negociar com partidos políticos, até com oposição, para conciliar interesses. Como que a gente faria com esse paradoxo aqui? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que não tem solução única para isso, mas o que eu acho que os prefeitos podem jogar, os tomadores de decisão do governo, é um espaço político em que eles vão ter que pensar em soluções políticas para esse problema. Porque esse não é um problema técnico, por natureza, ele é um problema político. Fazer seleção de liderança, a gente sabe como faz. O problema é convencer as pessoas que precisam ser convencidas disso que precisa ser. Então, a questão primeira, eu acho que a seleção técnica não só resguarda o tomador de decisão,
juridicamente, como ela também permite a ele entregar mais valor. Então, um vereador que vê a escola do bairro dele ser melhor gerida, ter menos, ter melhor infraestrutura, ter alunos e professores mais competentes, isso é entrega de valor para a sociedade que vai se revertir em votos. Então, bons gestores ajudam bons políticos a criar valor público que, via de regra, se transforma em votos nas eleições, que é um grande incentivo que nossa democracia estabelece. Então, eu acho que primeiro tem esse caminho de entender que bons gestores multiplicam recursos escassos em execução, em entrega. O segundo é que existem muitas formas, eu acho que eu também tento evitar demonizar a figura da negociação política, porque secretários e vereadores, eles têm uma função ali de politicamente supervisionar o trabalho das prefeituras e também participar muitas vezes da gestão como parte do poder legislativo. E na nossa cultura, a indicação de pessoas para cargos faz parte desse processo. Então, a questão é como deveria ser essa influência, porque como o modelo do Chile mostra, você consegue mesclar questões de orientação política com filtros por mérito na seleção. Então, eu acho que qualquer medida que tenta estipar a influência política de toda forma, não tem futuro. Então, a gente tem que criar modelos que combinam as duas coisas. Então, seja um pré-processo seletivo que depois vai passar pelo crivo dos políticos, ou algum outro tipo de desenho criativo que permita aos políticos ter um input no processo. O que me parece o diferencial do Chile é que esse desenho da seleção veio de cima, no nível federativo. Então, você igualaria todo mundo. Agora todo mundo tem que seguir esse modelo de forma igualitária, não é só a cidade tal, só o estado tal. Então, me parece que se isso fosse feito aqui em nível federal, provavelmente teria muito mais chance de ter sucesso. Bom, a experiência chilena, ela é interessante, porque o Chile é um país diferente do Brasil, é um país não é federado, é um país. Então, você tem governos locais, mas eles não têm autonomia. Então, o governo nacional chileno, ele, por projeto de lei, fundir municípios, tirar recurso, é bem mais central. Mas o negócio, a questão da reforma da autodireção pública, na minha opinião, foi interessante, porque além dela ter surgido a partir de um consenso mínimo entre governo, ela não foi implementada em muitos lugares. Então, começou como um projeto que ia fazer um modelo de seleção de lideranças que se aplicava a um número muito reduzido porque a ideia era testar o modelo, entender e aprender como fazer, e com o tempo ele foi sendo expandido. Então, você conviveu até muito pouco tempo atrás, você tinha, por exemplo, grandes hospitais públicos, alguns dos quais a liderança era selecionada via modelo de alta direção, e alguns dos quais a liderança ainda era selecionada por políticos, porque eles foram ampliando o processo, o modelo aos poucos, para gerar também conhecimento sobre como fazer e aprender com o processo, gerar confiança. Então, hoje tem estudos, por exemplo, que hospitais geridos por líderes selecionados via o sistema de alta direção têm mortalidade infantil e materna menor do que os hospitais geridos por políticos. Vocês conseguiram medir os resultados da alta direção selecionada. Isso é maravilhoso. Ficou. Eu vou dar o link para você compartilhar junto com então, no caso do Chile, eu acho que o approach foi interessante por isso. Uma estratégia escalonada de implementação, pilotando, ampliando com o tempo e gerando confiança política de que esse modelo é interessante. No caso dos governos subnacionais lá, isso é mais complicado e tem sido ampliado com o tempo. Então, hoje, a mesma organização que faz a seleção de lideranças no governo, por exemplo, ela tem input na seleção de secretários municipais de educação, porque eles também fazem um processo seletivo, fazem uma lista de pessoas pré-aprovadas, e os prefeitos precisam aprovar os secretários a partir dessa lista de pré-aprovados. Então, se na lista de pré-aprovados tem alguém do mesmo partido do prefeito, ele pode indicar essa pessoa sem problemas, desde que ela conste nessa lista de pré-aprovados. Mas isso é possível lá porque é um modelo administrativo muito mais centralizado. No caso brasileiro, o que eu vejo como futuro para a gente seria ter mais sistemas de incentivo, como a gente criou com o Fundeb. Na última versão do Fundeb, criou-se um mecanismo que prevê mais repasse de recursos para cidades, uma série de
de medidas administrativas, entre elas, seleção profissional de diretores de escola. Adorei. A gente já prevê isso no Fundeb e muitas cidades já estão recebendo mais recursos e repasses por ter seleção profissional de professor de diretores de escola. A gente devia ter incentivos assim no Sistema Nacional vários sistemas nacionais, no SUS, nas políticas de habitação, criando incentivos para os municípios provarem que estão fazendo seleção para cargos de liderança. Acho que sim. Achei sensacional. Na minha área de transportes, isso seria até fácil de aplicar. Rafael, mas você está conhecendo, ao longo dessa carreira toda, modelos diferentes na administração pública. E aí, na Alemanha, o que você tem para contar para a gente sobre o serviço público que você tem estudado? Eu ganhei essa bolsa do governo da Alemanha, é uma bolsa para cidadãos dos países dos BRICS e dos Estados Unidos. E você propõe um projeto de pesquisa para vir para a Alemanha e conduzir essa pesquisa de maneira abrigada, digamos assim, num centro de estudos que tinha. E aí eu propus estudar como os governos estaduais aqui selecionam lideranças para o governo, porque a Alemanha é um país muito descentralizado. Então, os estados têm muitas competências, os municípios têm muitas competências, e eu sempre... O posto do Chile. Você foi do 8 para o 80. Exatamente. E o caso alemão também é interessante, porque é um país que tem uma tradição administrativa muito antiga. Então, antes de existir a Alemanha, já existia a burocracia alemã. Eles brincam aqui. Porque a burocracia, existia um país antes de existir a Alemanha moderna, que a gente entende, que era a Prússia, e esse é um dos países que primeiro estabeleceu uma burocracia profissional na história. Um dos primeiros. E aí depois a Prússia se transformou na Alemanha com a unificação de vários países. Então, a burocracia, ela vem antes da democracia, que antes da própria Alemanha, e existe um modelo burocrático antigo que é muito... Isso faz com que a administração seja, ao mesmo tempo, muito profissional. Então, o grau de estabilidade e regras que existem para entrar no serviço público em todos os níveis é muito grande. Então, é como se você tivesse uma burocracia do tipo ideal que a gente tem na nossa cabeça, com concurso público, regra de promoção e remuneração, e muita estabilidade em todos os municípios do Brasil, que a gente sabe que não é uma realidade no Brasil inteiro, que os cargos comissionados ou seleção de temporários ainda é muito marcante nos municípios no Brasil, né? Aqui não tem disso. Mas, ao mesmo tempo, e isso eu aprendi com a minha pesquisa, tem os contras de uma administração que é pouco inovadora, tem muita dificuldade de se adaptar aos novos tempos, a usar a tecnologia. Então, aqui tem uso excessivo de carta, fax. Até hoje, assim, eles têm uma relação muito estranha com tecnologia, e parte disso vem de a confiança em um sistema que não é tecnológico, mas funciona muito bem para os padrões não tecnológicos. Então, eu acho que foi legal vir por entender que é um modelo burocrático com prós e contras, muito profissional, então o nível de corrupção é muito baixo, mas ao mesmo tempo é uma administração pública que tem muita dificuldade de se inspirar no que está acontecendo no resto do mundo, para poder aplicar inovações na prática do dia a dia.